Você precisa de concurso público também? Sim, precisa. Artigo 37, inciso 2º da Constituição. Tanto cargo quanto emprego público, para que você seja investido, você precisa de aprovação prévia em concurso público, de provas ou provas e títulos. A exceção, claro, como eu disse, é o cargo em comissão, porque é de livre nomeação e exoneração. Só tem um detalhe. Se você faz um concurso público para um cargo efetivo, vou dar um exemplo de cargo efetivo, agente da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal, papiloscopista da Polícia Federal, policial rodoviário federal, são cargos efetivos. Cumpridos os requisitos constitucionais, você adquirirá a tão sonhada estabilidade, porque você vai ser estatutário. Agora vem cá. Empregado público não ocupa cargo. Empregado público ocupa o quê? Emprego. E quem ocupa emprego público precisa de concurso público, de provas ou provas e títulos, mas não adquire estabilidade, porque empregado público é regido pela CLT. Tá claro? O Mota, o cara faz concurso público e é regido pela CLT? Não é possível. Dá um exemplo aí. A Caixa Econômica Federal, para quem não sabe, é uma empresa pública. Você faz concurso para entrar na Caixa Econômica. Só que como é uma pessoa jurídica de direito privado, você não vai adquirir estabilidade, você vai ser seletista. Banco do Brasil, seletista. Correios, seletista. BNDES, seletista. E por aí vai. Então, empregado público ocupa emprego público. E quem ocupa emprego público é regido pela CLT, mesmo ingressando mediante concurso. Um último detalhe. Função não. Você não faz concurso público para função. Você faz concurso para cargo ou para emprego. Para função, não. E já aviso logo, isso já caiu diversas vezes em prova do próprio CESP e Sebrasp. Ninguém me contou. Eu já vi várias vezes. Na prova, assim, a investidura em cargo, emprego ou função pública depende de aprovação prévia em concurso público. Já está errado. Porque o artigo 37, inciso 2º, não fala cargo, emprego ou função, fala cargo, emprego. Você não faz concurso público para função. Isso é um detalhe que muita gente não atenta. E o cara erra na prova. E erra por quê? Porque não leu com atenção o 37 da Constituição. Não pode. Cargo ou emprego, concurso público, exceto o cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Função, você não faz prova. Você não faz concurso público para função, dizendo. Exemplo de temporário. O temporário não ocupa nem cargo nem emprego. Estou falando do temporário porque ele citou aqui. Tem temporário que é selecionado mediante prova. E tem temporário que é selecionado por currículo. Temporário não é concurso público, mesmo que tenha prova. O temporário não faz concurso público, porque ele não ocupa nem cargo nem emprego, é função. O temporário participa de um PSS, Processo Seletivo Simplificado. Alguns têm prova, como o IBGE. Essa semana foi suspenso, vocês viram? Suspenderam o IBGE. É temporário. Ali é um processo seletivo simplificado. Ah, mas tem prova. Tudo bem, mas não é para ser estatutário. Não é para ser seletista, não é para ser... É um regime de temporário. É um contrato com prazo determinado. Regime que a gente chama de regime especial. Alguns autores chamam de REDA, Regime Especial de Direito Administrativo. Regime especial. Não é nem estatutário nem seletista. É um regime especial, porque o cara é temporário. É um contrato com prazo determinado em razão de uma necessidade temporária e excepcional no interesse público. Sobre o temporário, artigo 37, inciso 9 da Constituição. Ok? Então, cuidado com isso em prova. Mota, isso falou e não resolveu. Não? Então dá uma olhada na questão. Olha o número 13. Emprego público é aquele exercido por vínculo estatutário. Esse já é o momento onde você começa a balançar o crânio negativamente. Ou seja, porra, não é possível. Não é estatutário, é seletista. Depois ele fala, na administração pública por empregados temporários ou interinos. Cara, se o cara é temporário, ele não ocupa emprego, ele ocupa função. Estou desde o início falando isso. Parece besteira, mas cuidado com a diferença entre cargo, emprego e função. Cargo efetivo e cargo em comissão. Empregado público e temporário. Quem faz concurso público e quem não faz. Cuidado com esses detalhes. Isso cai em prova. Está aqui. Todo mundo comigo? Questão bem simples. Essa número 13 está errada.
Dúvidas? Nada? Mais uma do 37. Já viram, né? Já viram, né? Eu espero ter convencido todos vocês de que o 37 é bem importantezinho. Eu espero ter convencido vocês. Quem acha que não, por favor, não pague para ver. O 37, na hora da prova, tem que estar dominado. 14. A polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do Poder Judiciário, enquanto a polícia administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração pública. 14. Certo ou errado? Errado por quê? A polícia judiciária não é do executivo. Prossiga no seu raciocínio, meu nobre companheiro. Diga. Sabe que eu gosto de te ouvir, tu é um cara fera. Eu sei disso. Já te falei isso para você na outra turma. Falei, tem um testemunho aqui na sala. Fala. Vamos por partes. Vamos lá. A polícia judiciária, vamos no ponto que ele tocou para compartilhar com os colegas de casa, porque você está sem microfone. A polícia judiciária é chamada desse jeito por quê? Porque ela integra o Poder Judiciário? É o juiz colocar uma arma na cintura e ir lá fazer as coisas? Quem é você? Ah, sou o super judiciário. Não. Polícia judiciária não é formada por órgãos do Poder Judiciário. Até falou assim, polícia judiciária, e nesse caso, ele pode se referir ao Poder Executivo. Você até falou. Por que polícia judiciária, Mota? Porque ela vai conduzir o antissocial ao Poder Judiciário para responder pelo que ele está fazendo. Se o cara pratica uma conduta contrária àquilo que ele deveria fazer, praticou um crime, vai ser conduzido, obviamente, a responsabilização competente. Vale ressaltar que quando a gente fala de polícia judiciária, a gente lembra logo, e é real isso, a gente lembra logo de quem? Corporações especializadas. É o caso, por exemplo, da Polícia Civil, da própria Polícia Federal, por que não? A atuação da polícia judiciária, ela é predominantemente repressiva. Mas pode ou não pode, ainda que de forma eventual, ser preventiva? Pode, nada impede que seja. A polícia administrativa tem outra natureza. Polícia administrativa, aí eu não estou falando mais de corporações especializadas, e sim de órgãos de fiscalização. Eu não estou falando do ilícito penal, nesse caso eu estou falando do ilícito administrativo. E quando eu falo nesse caso do ilícito administrativo, eu estou falando da incidência sobre bens, atividades, liberdades, direitos, diferente da polícia judiciária, onde a incidência se dá sobre pessoas. A atuação da polícia administrativa é predominantemente preventiva. Ela pode ser repressiva, ainda que de forma eventual, mas é predominantemente preventiva. Vamos fazer uma tabelinha aqui? Vem comigo. Vamos lá, vou apagar isso aqui. Olha aqui, ó. Bem breve, rapidinho. Aqui, ó. Aqui eu estou falando de ilícito administrativo. A atuação incide sobre bens, atividades, liberdades, direitos. Ou seja, aqui o recomendável é que você não chute o balde. Exatamente para que não sofra as medidas cabíveis. A atuação é predominantemente preventiva, podendo, claro, ser, embora de maneira mais eventual, repressiva. Já quando eu falo da polícia judiciária, aqui é diferente. Aqui eu estou falando de corporações especializadas que atuam na seara do ilícito penal. A sua atuação incide sobre pessoas, não é sobre o bem, sobre a atividade, negativo. E essa atuação, de forma predominante, é repressiva. Embora possa, ainda que de forma mais eventual, ser preventiva. A pergunta é, mesmo sabendo que a atuação da polícia civil, por exemplo, é mais repressiva do que preventiva, pode ou não pode haver um trabalho de inteligência que se antecipe ao fato? Claro que sim. Então é possível, ainda que de forma mais eventual, haver a atuação de forma mais preventiva. Claro que existem, dependendo da instituição, algumas que não se enquadram apenas num caso. É o caso, por exemplo, da Polícia Militar.
Veja que a polícia militar, quando você acompanha o dia a dia de um policial militar, e talvez haja até algum policial militar aqui na sala, você sabe que a atuação dele, pelo menos pela realidade nua e crua propriamente dita, é muito mais repressiva do que preventiva. Mas se você abrir o 144 da Constituição, está escrito lá que o trabalho feito pela polícia militar é de policiamento ostensivo. E ostensivo dá uma ideia mais de prevenção do que repressão. Então veja que você vai ter a atuação, em que pese o fato de você encaixar a polícia militar aqui, quando se fala da atuação mais repressiva como polícia judiciária, ela pode ou não pode, quando atua de forma ostensiva, atuar como polícia administrativa. Olha que interessante. É difícil você cravar num único local, dependendo da instituição. Então eu acho que isso aqui já responde a questão. Dá uma paquerada na questão de número 14 para ver. Olha lá, 14. Polícia judiciária é repressiva. Cá entre nós, se tivesse um ponto final aí, caberia curso independentemente da resposta. Seja certo ou errado, dizer que é... Não, tá, ela é repressiva de forma predominante. Agora, de forma eventual não pode ser preventiva, então já caberia aí um recurso se parasse aí, mas não parou. Depois ele diz, está adstrita a órgãos e agentes do Poder Judiciário. Se aí tivesse um ponto, já estaria errado. Ela não é chamada de judiciário porque são órgãos, são pessoas do Poder Judiciário. Claro que não. E sim porque conduz ao judiciário para o cara ser responsabilizado. Então, já está errado. Enquanto a polícia administrativa é preventiva, na verdade ela é predominantemente preventiva e não apenas preventiva. E está disseminada pelos órgãos da administração. Sim, se você pensar em órgãos de fiscalização, a natureza é realmente mais administrativa. Então está cheio de pegadinha, cheio de fundo falso. A número 14 está errada. Legal até aqui? Fechado? Então a 14, erradíssima. Está aqui o quadrinho, acho que norteia bem aos amigos, os amigos que precisam dessa parte aí mais teórica para poder complementar os estudos. Vamos em frente. Número 15. Podemos? Número 15. No que concerne aos servidores públicos, julgue os itens subexecutivos. 15. Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Essa número 15, ela está certa ou ela está errada? Ela está certa. Cargos em comissão e funções de confiança. Esse é o tipo de questão que, tipo assim, não pode perder. Não pode perder. É o tipo da questão que quando aparece, tu sabe que se você errar, um monte de gente acerta. Porque todo mundo tem que saber isso. A diferença básica entre cargo em comissão e função de confiança. Mota, mas eles não servem para a mesma coisa? Ele está falando aqui na questão. Servem, mas eles são diferentes. Cuidado com isso aí. Para responder essa questão, artigo 37, incisos 2º e 5º. Artigo 37, incisos 2º e 5º da Constituição Federal. A diferença entre cargos em comissão, eles são diferentes, ok? O cargo em comissão, o artigo 37, inciso 2º, prevê que é aquele declarado em lei como de livre nomeação e exoneração. Agora, quem é que pode ocupar um cargo em comissão? O cargo em comissão pode ser ocupado por quem ocupa cargo efetivo ou não. Aí é que está a grande diferença para a função de confiança. Porque a função de confiança só pode ser ocupada por quem ocupa cargo efetivo. Ok? Então, vamos imaginar uma situação aqui. Imaginemos que o nosso amigo Eduardo. O Eduardo ocupa um cargo efetivo. Amém, Eduardo? Eduardo ocupa um cargo efetivo. Minha pergunta. O Eduardo, servidor ocupante de cargo efetivo, poderia ser nomeado para um cargo em comissão? Poderia. Poderia ser designado para uma função de confiança? Poderia. Porque quem ocupa cargo efetivo pode ocupar esse, pode ocupar esse. Fecharam até aqui? Imaginemos agora a Carol. A Carol, no meu exemplo, você não ocupa um cargo efetivo. Ainda, Carol, ainda. Amém? Ainda. Beleza. Ela vai olhar, pô, o Eduardo ocupa, por que eu não posso? Fica tranquila. Ainda, Carol. Pois bem,
A Carol, no meu exemplo, ainda não ocupa um cargo efetivo. Hoje, ela ainda não ocupa. Pergunto, a Carol pode ser um cargo em comissão? Poderia. Pode ser ocupado porque ocupa cargo efetivo ou não. Mas a Carol não poderia ser designada para quê? Para função de confiança. Porque aqui só quem ocupa cargo efetivo. Entenderam a diferença? Cuidado com isso na prova. Embora sejam diferentes, eles servem para a mesma coisa. Tanto o cargo em comissão quanto funções de confiança servem para a mesma atribuição. Ambos servem para atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Ok? Deixo aqui para vocês uma dica. Direção, chefia, assessoramento. Isso serve para os dois. Tanto confiança quanto cargo em comissão. Então, essas atribuições aqui são as únicas e apenas essas que têm que ser exercidas, porque ocupa cargo em comissão, função de confiança. Eles são diferentes? São, mas servem para a mesma coisa. Só pode ocupar cargo em comissão, função de confiança para isso. Para direção, para chefia ou para assessoramento. Moto, se não for para isso, então não pode. E se ocupar? Inconstitucional. Mas está amparado na lei. Essa lei tem que ser declarada inconstitucional, porque ela está contrariando o que a própria Constituição Federal traz. Fechado? Tranquilo? Entenderam a diferença da situação do Eduardo para a situação da Carol? Beleza? Se cair isso aqui na prova, todo mundo comigo? Ótimo. Muito bom. Excelente, pessoal. Volta então na questão de número 15, por favor. Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Pergunto. Apenas isso aqui. Sim ou não? Sim. A número 15 está certa. Legal? Dúvidas? 0. A gente segue. 16. A 16 diz: conforme a Constituição Federal, critérios de antiguidade devem ser respeitados ao se fixarem padrões de vencimento do servidor público. Número 16. Certo ou errado? Errado por quê? Porque não tem antiguidade. Tá, e tem o quê? Tem o quê? Complexidade do cargo. Prossiga. Não tem problema, fala assim mesmo. Eu não lembro. Não tem problema. Vai. Finge que eu sou a prova, tu vai ter que marcar alguma coisa. Não tem antiguidade, mas tem critérios. Tipo, complexidade. Prossiga. Nada. O 39. Está entre o 37 e o 41. Muito bom, já começamos bem. Vou te ajudar. Quem tiver com a Constituição em mãos, ele pediu para ir ao 39. Vou junto contigo, hein? Não estou ouvindo raça negra, me leva junto com você. Deixa eu chegar lá, aguenta aí. Agora eu vou para casa com a música na cabeça. Meu bem, eu te peço, não me deixe só. Peraí, Constituição. Peraí que eu estou no 8.112 ainda. Só um minutinho. Tempo. Artigo 39. Vamos lá. 39 da Constituição. Estou indo para o parágrafo 1º. Pretendo chegar lá hoje ainda. Achei. Aqui. Vamos lá, guerreiro. 39. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Agora vem os critérios. E a antiguidade não está aqui. Ele diz, artigo 39, parágrafo 1º. Primeiro, natureza, grau de responsabilidade e a complexidade. Que tu está o tempo todo batendo. Pô, eu lembro que tem complexidade, já acertou. Boa. Então, natureza, grau de responsabilidade e a complexidade do cargo, dos cargos componentes de cada carreira. Ok? Segundo requisito, os requisitos para investidura. E terceiro, as peculiaridades do cargo. Então, o que vai ser considerado na hora de fixar padrão de vencimento e os demais componentes do sistema remuneratório? Você tem que considerar a natureza do cargo, você tem que considerar o grau de responsabilidade. Claro, quanto maior a responsabilidade, maior a remuneração. É bem natural isso, né?